Eu separei uns trabalhos de 2014 até agora e pensando um pouco assim uns eixos que aparecem na minha pesquisa. Vou começar. Então eu fiz um arquivo de PDF, um portfólio, se vocês quiserem depois eu posso disponibilizar. É um tríptico esse trabalho que se chama Vulvas, são 3 desenhos. São lápis de cor sobre papel, estão emoldurados e é um resultado de um trabalho que eu começo desenhando um fruto seco, então é um desenho de observação, e aí eu começo a desenhar o desenho do desenho, o desenho do desenho, vai de uma escala pequena para um tamanho de 60 centímetros. Então, assim, como que um desenho se dilata ao mesmo tempo que é um desenho de observação, que se aproxima de um original, ele já não é mais o desenho do primeiro, né, assim, do referencial dele. Eu me formei em desenho na Escola Guinhar, e aí tento lidar com o desenho mais como uma linguagem do que como a matéria. Pensar desenho é uma inscrição sobre uma superfície. Para mim, o desenho é um monte de coisa, não só uma inscrição. Então, do desenho de observação dessas plantas, depois eu cheguei em haste, que é o preenchimento completo de uma folha. Antes de eu começar a fazer esse trabalho, eu estava pesquisando muita relação da casa com o corpo. E não sei se vocês viram, mas tem uns desenhos no site que são umas formas humanas, corpos femininos. E aí eu estava desenhando em casa e uma das minhas irmãs falou assim: nossa, Luísa, mas você só desenha corpo, você está desenhando uma perereca. Aí eu falei assim: não, olha, é uma semente. E aí eu fiquei achando interessante essa relação, assim, dela ver um vermelho que tem uma mancha, e aí eu já tenho uma ligação com o corpo, e aí deixei o nome ser vulva por isso, assim, pela imagem instigar alguma outra imagem de corpo, e pensando que o fruto tem a ver com o corpo natural, da natureza. E aí eu dei o nome de haste para esse como se fosse um zoom, assim, que a gente desse num tronco. Se no outro eu estava dilatando o desenho, como é que eu poderia associar com uma outra forma natural? Aí eu trouxe um outro trabalho que tem essa história do desenho do corpo, que é o glosário de óculos arquitetônicos. Eu desenhei como se fosse um desenho desses livros didáticos de biologia. Pego de um livro de dicionário de arquitetura e vou pensando assim, como que eu entendo determinadas partes do meu corpo como um espaço e como eu posso fazer essa associação com um espaço de arquitetura, assim. Edificar no corpo um lugar. E aí, eu só coloquei 3 imagens, mas eu vou abrir aqui uma pasta. É um desenho no papel, e em cima do papel vem uma camada de papel de arroz. Então não é um desfoque, é porque tem uma sobreposição mesmo. Então, parte da cozinha onde se acende o fogo, o fogão, a laje horizontal da base da lareira, na qual se acende o fogo, a casa de habitação em sentido figurado. Então, dentro do dicionário da arquitetura, tem termos científicos de como eles nomeiam uma viga, e tem lá 30 tipos de viga, mas também tem umas certas metáforas. Então, eu achei interessante essas associações que são possíveis, né?
Então, os seios é uma fanga, os ovários, a jube, o esôfago, uma alfuja. Eu já não lembro mais o significado das coisas. Esse trabalho é de 2014. Pátio interno para dar ar e luz aos cômodos de uma habitação árabe, alfuja, rua estreita. E aí tem um pouco também assim, qual que é o desenho do esôfago? Assim, ele é um caminho, dentro da medicina chinesa, eles veem os órgãos, se são os órgãos fechados ou abertos. E se ele é aberto é porque tem um orifício que entra ar. Então, se é um lugar, se pode ser um pátio luminoso ou não, as informações que eu tenho sobre como a gente pode ler o corpo, os espaços, elas vão se cruzando, assim, não tem uma única fonte, né? Aí eu vou dar uma passadinha assim. E no meio de uma sequência de corpos tem uma engrenagem, porque o corpo também não é só orgânico, né? Ele é maquínico, ele tem um jogo que é do racional. Ciala, cidade, um alçapão, é a válvula do hiato. Aí o trabalho ele é exposto como se fosse uma mesa dessas que a gente vê, borboletas, insetos, que tem um dado científico biológico, né? Os mamilos, um tendal, uma viga é o quadril, e aí os outros jogos mesmo. Para pensar o desenho como essa linguagem que não é só uma inscrição, eu trouxe meu trabalho de conclusão de graduação, que se chama Monodesenho. Eu seleciono uma área num espaço e trago como evidência o que já tem naquele espaço da parede. Então, em vez de eu desenhar, eu trago à mostra o que já estava presente. E aí a discussão que eu estabeleço como texto assim, né, da minha monografia é como que um rastro de um gesto já é desenho. Então, assim, tenho ali uma passagem de tempo, constantemente o tempo está correndo e ele constantemente está marcando. E a inscrição de um lápis sobre o papel é isso, é uma marca que você faz naquela superfície. Então, os vestígios nossos e do tempo, ele está desenhando o espaço a todo momento. Aí essa foi a última vez que eu fiz 5 vezes esse trabalho, foi num evento na rua, aqui em Belo Horizonte, e essa aqui é um registro no dia da banca da minha graduação. E aí, assim, também coloco em questão que é uma parte que me interessa, que é pensar o trabalho como um procedimento que não é o gesto do artista, assim. Eu crio um procedimento e aí ele pode ser executável por várias pessoas. Então, você demarca uma área, pinta em volta, tira a fita crepe, você já evidenciou, pronto, o trabalho aconteceu. Então, não precisa ser feito por mim e ele pode ser replicável, né, em vários espaços. E assim, por tratar de espaço, eu coloquei um trabalho que eu fiz numa residência, que se chamava Cultivo. É um distrito de Altamira, o vilarejo se chama Mutuca, não sei se vocês conhecem, mas tem uma residência que se chama RAM, Residência Artística na Mutuca. Ela tem inscrição todo ano.
Eu fui selecionada para estar lá em 2014, receber uma amostra e perguntar assim, por que você tem essa planta? Eu não tinha ideia assim, de que era um trabalho sobre casas que eu estava realizando. Primeiro, era para mim um trabalho sobre desenho. E depois que eu fui entender que eu estava me relacionando com a ideia de habitação que cada pessoa tinha com a própria casa. Então eu visitava a casa dela, o quintal, comia, falava sobre a vida deles. Então tem uma planta que ressuscitou o filho de alguém, tem outra planta que fez isso, que ajudou a casar, e não sei o quê. E aí era tudo dentro de um espaço de habitação, mas que não estava falando da planta em si, da função dela, e sim da relação, para além do social coletivo, mas individual. Assim. Transmite para mim um conhecimento que ela tem daquele objeto. E aí a memória já não é ressignificada, assim, não é aquilo não é o real. Depois que passa, a pessoa abstrai, ela está criando na hora dela transmitir alguma coisa. E aí tem falas que tá do jeito que as pessoas falaram, com os erros ortográficos, porque tem uma intenção de aproximar de como que a pessoa realmente se relaciona com aquilo. E aí quando não tem nome, tem uma coisa do apagamento também. Eu tinha a intenção só de desenhar plantas, só que eu fui recebendo legumes. E uma senhora queria matar uma galinha para me dar. Eu sou vegetariana, eu era vegetariana, atualmente eu sou vegana. E aí eu fiquei num impasse assim, se ela mata uma galinha, o que eu faço? E já que eu não posso matar uma galinha pra gente, eu vou trazer a mandioca inteira. E aí eu acho que é um trabalho interessante para pensar assim, como que as pessoas se relacionam e como que a gente pode, os artistas querem se relacionar, vai falar assim de arte, de site específico, de arte relacional. E eu fiz a residência em julho. Eu passei o segundo semestre inteiro pensando sobre isso, assim, sobre o que era esse trabalho. Porque ele tem uma imagem que sem um contexto ele não vai dar conta de todo esse significado, e a gente vai criando ideias por que a gente desenha uma planta que é a planta dele, não a nossa planta, por que você vai se deslocar e mexer com o estrangeiro e com o outro. Então, é um trabalho que lida com o espaço, que é o espaço do outro, que é a casa, é relacional, e tem uma quantidade de desenhos. E Decentes foi meu trabalho de conclusão de curso de cerâmica. Eu me formei em desenho e cerâmica junto. E ainda tem uma relação sobre o corpo. Eu pensava assim, o ponto de partida do trabalho é como que a árvore tem uma potência de gerar tantos frutos e a gente não se sabe depois quantos que vão vingar, né? Assim, tem uma força aí de multiplicação para ter vida que depois a gente não consegue mensurar, né? O que vai, o que não foi, porque essa potência ela vai sumir pelo mundo. Vulvas é um desenho de fruto seco, e esse daqui é uma forma de um fruto seco também. A árvore chama Garapuruvu, é uma que dá uma copa toda amarelinha, que abre as duas faces assim.
Então, ao longo de um ano, mais ou menos, eu fiquei multiplicando em formas de gesso peças de cerâmica. Essa é uma imagem da instalação na galeria da Escola Guinhar. Eu vou botar o vídeo para vocês verem. Aí, nesse trabalho, assim, ele partia de uma ideia de multiplicidade dessa força, e as pessoas falam assim, mas as cerâmicas vão quebrar, as pessoas vão passar por dentro, vai bater uma na outra, vai cair, vão levar. E aí eu falava assim, gente, tudo bem, assim, eu faz novas formas de gesso, faz novas sementes e continua multiplicando. E é um assunto assim que está sendo retomado agora, assim, nos meus trabalhos. Essa a ideia da multiplicação sem ter um original. Você tem uma ideia de que tem que ter unicidade. E as peças já tinham um pouco disso, assim, como que cada semente era esmaltada, limpada, a forma ela vai perdendo à medida que a gente vai pondo barbutina no gesso, ela vai corroendo o gesso, então ela vai perdendo uma certa... Não é que assim, eu não cheguei a fazer isso, assim, mas a imagem pode chegar ao fim, não ter aquela imagem do primeiro, mas eu acho que assim, como que isso tem aparecido para mim agora tem um pouco a ver com como que o trabalho foi acontecendo. Eu morava sozinha, eu dividi um apartamento com uma amiga, um apartamento pequenininho, então o trabalho acontecia dentro do meu armário, na varanda, em cima da máquina de lavar. E foi uma das coisas que eu fui escrever assim na monografia, de como que o trabalho entra para dentro da minha vida e de quem está convivendo comigo, que
ele vai tomando um espaço da casa e dos lugares mesmo, assim. Então, eu fui registrando, que foi virando material, que mostra um pouco da minha intimidade, né? Mas de como que o volume das peças vão crescendo à medida do tempo, assim. A quantidade, ela vai marcar um tempo. E acho que tem esse. Aí eu registrei também nos diferentes espaços da casa, as formas, que é o processo de secar e depois de furar. Aí carregava para a faculdade, quebrava no meio do caminho, o que fazer com as peças que são quebradas. Se tem uma necessidade de criar um ideal de imagem, assim, para essa forma que não é a semente mesmo, o fruto, e também não é um simulacro, assim, porque aí ele cria um outro lugar entre a imagem e o falso, sabe? Esse é um trabalho que vai dizer sobre isso do hábito. Eu não cheguei a expor ele ainda, mas são uns cartões pequenininhos que eu vou registrando os chás que eu tomei. E aí, cada chá tem uma mancha, uma coloração, depois de um tempo essas cores vão se modificando, aí tem textura, aí tem um contexto específico e apronta para essa história do convívio com a matéria. E aí é uma matéria perecível, que é diferente da cerâmica. E é uma coisa que eu me pergunto assim, como que pode ser algo que vai ser do registro e do desenho, e que ele vai se sustentar e não vai ser do autobiográfico? Que não... Porque o Descendentes, a gente acessa ele na galeria, ele não vai mostrar sobre como que ele é construído dentro do armário, em cima da máquina de lavar, com a minha irmã tendo que fazer comigo, assim, não vai dizer desses convívios. E essa imagem já aponta para um lugar de intimidade muito forte, assim, a pessoa bebeu esse chá, esse chá. E aí, eu disse que eu era vegetariana, né? Depois que eu me virei vegana, eu tava comendo muito abacate. Muito abacate. E aí eu fiquei assim, gente, essa quantidade de semente de abacate, o que eu vou fazer com isso? Aí eu fui começar a botar os abacates para brotar. Aí você põe num copinho com água, aí vai crescendo, vai virando árvore. Aí você põe para secar, aí desseca a planta. Aí você vê que você dá vida, que você mata. Aí as sementes, elas secando dentro de uma caixa de sapato, criava uma textura meio de pedra, meio de fóssil. E aí, cada vez comendo mais abacate, aí, então nas janelas da minha casa tem lá um monte de semente de abacate, não sei aonde tem um abacate brotando, aí não sei... Aí eu fui lidando com a matéria, convivendo com isso, e foi levando para um lugar assim, dessa história do convívio, da repetição e do hábito, que tem um jogo de investigação. Eu sou professora de educação infantil também, que eu acho que está na curiosidade das crianças, assim, de querer ver e ver com a mão, de investigar pelos sentidos e não no lugar que você precisa de um intermediário para lidar com a coisa. E depois de muito tempo que eu entendi que seria um díptico, que as imagens vão dizer desse lugar de investigação, que é para um olhar lá dentro, de você se aproximar.
um convite ao tato mesmo. E aí eu acho que vai lidar um pouco isso também do hábito. Esse é um trabalho que ele está em andamento, ele continua. Mas eu quis trazer para dizer um pouco disso, assim. Eu tenho uma amiga que é ceramista também, e aí essas peças são peças produzidas por ela, e aí a gente tingiu os potes, é uma queima de raku, não sei se vocês conhecem, mas é um tipo de esmaltação que a gente coloca dentro de uma serragem para os poros ficarem abertos. Então, em vez dele ser queimado contínuo dentro de um forno, chega a uma certa temperatura, a gente tira com a peça ainda incandescente, o forno ligado, coloca dentro de uma serragem. É uma versão, o que a gente produz aqui no Brasil, uma versão americana da técnica japonesa. E ela produz umas manchas pretas, deixa eu ver assim, aqui embaixo, essa parte preta é onde não tinha esmalte. Então oxida e aí a cerâmica fica preta e aonde tem esmalte fica branco. Dependendo do esmalte, ele fica craquelado ou não. Como que o esmalte que a gente usou ficou aberto, à medida que a gente tomava café, as peças iam ficando pigmentadas. E eu comecei a querer investigar se o tipo de café que a gente toma vai mudar a coloração da peça, quanto tempo de consumo que vai tingir ou não. E para dizer também de uma questão de território que depende da onde que aquela argila é. Então a gente compra aqui, é muito comum a gente consumir uma argila que vem de São Paulo, aí o café é de Minas, o esmalte é tudo muito chão, assim, para dizer de uma coisa que é do território do espaço, que se configura num objeto que a gente transita com ele para cima e para baixo. E sim, mais como abrir uma pergunta para como é que a gente constrói um lugar juntando matéria de outros espaços. Como a gente edifica, ergue e marca, registra no objeto. Eu tenho uns amigos que foram morar fora durante um tempo para fazer o pós-doutorado, e aí eu fui cuidar da casa deles, porque eles não queriam desmontar a casa. Eu fiquei 1 ano no apartamento, e aí a primeira coisa que eu fiz foi pintar uma das paredes, tirar umas coisas do lugar. Com a autorização deles, é claro, eu falei assim, não, agora eu estou cuidando, mas vou ficar aqui 1 ano e possivelmente mais, não vou habitar como um estrangeiro, pensando que esse espaço sempre não é meu. Aí eu morei um tempo na casa do Miguel e da Maria, tive que voltar para a casa dos meus pais por questões financeiras, mas logo depois outros amigos estavam indo para fora. E aí eles pediram para eu ficar na casa deles por causa da cachorra, eles não queriam. Eu falei assim, gente, isso é fazer uma residência, assim, porque muitos artistas ficam o tempo inteiro prestando um concurso para ser aprovado numa residência. E eu falei assim, eu estava muito nesse movimento. Eu falei assim, você se deslocar para um lugar que não é seu, é a residência de alguém. E como que eu posso entender esse termo de residência, que é residir, ainda pensando lá na história da casa, que vem desde os meus primeiros trabalhos, como
fazer uma residência a trabalho como uma coisa da habitação, do cotidiano, do hábito. E aí eu comecei a registrar os dias. Porque assim, o que é da rotina, que pode ser trabalho, e isso vai aparecer em trabalhos de vários artistas, que tem alguma coisa potente que é do ordinário, assim, do fazer cotidiano, e que a gente fica tentando lidar com o modo da vida, o cuidado de si, como se não fosse algo de relevância, né? E aí são vídeos que acontece quase nada. Então, eu passei, acho que 2 meses na casa da Clarice, aí eu me dei uma diferença de 15 dias, outro amigo foi para fora também, ficar pouco tempo, aí eu fui para a casa do Henrique, e aí a outra foi passar, é belga, e foi passar o final do ano na Bélgica. Aí eu troquei assim de uma casa para outra muito rápido e fiquei registrando isso. Então assim, na casa da Clarice tinha um cuidado com as plantas, que ela pediu para mim fazer uma manutenção, não sei o quê. Tinha um cuidado com a Bal, que é a cachorra. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. E aí não tem uma encenação, assim. Se eu estava em casa, eu dava um rec, conferia se a câmera estava ligada, mas ia lidar com a casa como casa, e não ficar montando uma cena para a câmera. E aí tem dia que é... O que acontece na casa, mesmo que a gente está habitando, mas a gente não está naquele cômodo. A casa tem uma certa vida, né? E tem pessoas da arquitetura e da engenharia que vão dizer assim, se uma edificação não é habitável, não está habitada, ela se destrói, se corrói muito mais rápido do que se ela está habitada. Então, assim, existe uma manutenção que a gente faz ali, que é uma manutenção de vida mesmo, e não só de cuidado material. Aí é uma série dessas 3 casas. Eu fiz um registro da casa que eu moro atualmente. É um trabalho que vai perdurar, assim. Então, aqui na casa da Clarice, na casa do Henrique, que é um jogo de luz também. Nada do roteiro. E aí, desmanche, que eu construo em argila uma maquete de memória de algumas casas que eu morei. Então, tem um resgate de uma imagem que já não é
fidedigna à realidade, assim, né? A memória tem um traço aí de criação. Construo em argila, submerso em água, e elas vão se desmoronar no tempo delas. Os vídeos são o tempo exato que acontece, então não tem aceleração nem um retardo do tempo da imagem. E elas criam depois no final uma espécie de ruína, né? O final do vídeo é uma nuvem de pó, ou a gente vê a coisa decantada. Eu pensei em mostrar um correndo. Então, eu vou dar um play pra gente assistir. Vou dar uma adiantada, tá, gente? Eu comecei esse trabalho em 2017. Eu fiz primeiro com fundo branco, depois eu fiz, eu acho que algumas gravações em fundo branco, e aí depois eu pensei nessa coisa dele estar submerso num fundo preto por causa da memória, assim, de criar um ambiente em que a casa elas vai se misturar com o fundo, assim, que vai ter alguma coisa ali que você já não vai conseguir identificar mais. E aí eu não tinha toda a série dos vídeos gravadas completa,
E aí eu mandei para o Memorial da Vale, que eu estava com uma exposição até dia 20 de setembro agora. E eu mandei só com os vídeos. Eu pedi uma sala para ter 2 projeções, uma paralela à outra. O projeto foi aprovado antes da barragem de Brumadinho se romper. E aí, eu acho que o vídeo vai dizer um pouco disso, mas assim, não é só sobre isso. E aí o projeto foi aprovado, eles me ofereceram uma segunda sala. Então, primeiro tinha uma intenção de que essas casas fossem projetadas no tamanho do nosso corpo, uma escala de 1:1, para a gente ter a sensação de como que o... Eu vou deixar rodando enquanto eu falo deles. De quando... que a gente está dentro, né, desse vídeo, vim até... Não sei se vocês já tiveram essa experiência de galeria, assim, né, de uma projeção enorme, de uma imagem que chega até você, você tem que passar pela luz da projeção. Então, tem um jogo de corpo que, para mim, era importante. E aí, o que eu acho que, assim, a série vai apontar para Mariana, para Brumadinho, mas também aponta para as casas, os municípios que são realocados por causa das hidrelétricas. A gente teve um monte de pequenos distritos no Brasil por causa de hidrelétrica. Eu acho que pensa na história da casa, de quem deixa o lar, assim, o êxodo do Nordeste para o Sudeste, que abandona e deixa a casa inteira lá, as famílias inteiras saem e fica uma casa vazia. Que memória é essa de casa? Um desejo que eu acho que é comum de um território grande também, assim, que vira programa de governo, Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que essa memória, essa ideia de casa que é um pouco desconstruída, desfigurada, aparece nos vídeos, mas também são as casas que eu morei. E aí, sempre que eu falo dos trabalhos, tem alguma coisa do biográfico, mas eu gosto de pensar o trabalho que tem um limite que é meu e um limite que é do outro. E tem uma intenção, assim, de que ele vai acessar o outro, que aí chega na subjetividade do outro e desconecta de mim, assim, não fica nessa coisa de eu com o meu umbigo. Então, Desmanche é sobre as minhas casas, mas também é sobre uma ideia de casa que é coletiva, que passa por uma questão cultural, eu acho. Eu pensei agora, eu acho que eu vou mostrar aqui umas imagens dos primeiros vídeos que eu fiz. Então, teste. Aí isso aqui é um outro tipo de argila, que é uma terracota. A imagem é mais escura. Foi o primeiro vídeo que eu gravei. Então, por ser um fundo branco, a casa fica muito presente. Como que eu vou chegar na imagem que eu quero, sabe? Como que eu vou construir essa ideia de memória e de apagamento. É um trabalho que demorou para... Luísa, poderia falar um pouquinho assim desse processo de coloca na água, tem um tempo, como é que é isso? Assim, quanto tempo leva? Depende do tipo de argila e da temperatura do ambiente, assim. Eu produzo as casas, eu faço ela com argila molhada, abro umas placas de argila, aí eu vou colando uma placa na outra.
Desenho, porta, janela. Espero secar, como se ela estivesse no ponto de couro para ser queimada. Igual que antes da gente pôr no forno, a argila precisa perder toda a água. Depois que ela chega no ponto de couro é que eu submerso ela. E aí você fica acompanhando, filmando, várias tomadas de terra. Aí eu coloco dentro de um aquário, tem um pano preto dentro da água, aí fica lá esticando para não dar onda, assim. Spot de luz, é gravado à noite, o quarto todo fechado, e aí dá rec. E teve o primeiro vídeo que eu fiz, demorou 40 minutos para ela desmanchar. Aí eu troquei de argila, demorou 7. Aí eu misturei a argila, demorou 20 e alguma coisa. Então cada casa tem um tempo diferente, mas pela qualidade do material mesmo. E eu não sou muito... Mentira, eu não vou dizer isso. Sim, com esse trabalho eu não fui muito preciosista assim, vai ser essa argila por causa disso. Não, porque tinha uma coisa também assim do tempo. Se ela secava muito rápido, o tempo estava muito seco, ela quebrava muito rápido. Se eu fazia uma placa mais grossa, ela modificava. Então assim, tem casas que vai ter esses caracreladinhos assim, tá? Vindo da mesma argila. E tem outra casa que foi feita no mesmo dia, mas secou muito mais rápido, ela se desmancha inteira. Ela não tem muito uma regra. Isso eu não sei dizer porquê, assim. E nos primeiros vídeos, elas boiavam, porque não tinha entrada de ar. Então, vamos ver se tem. É nesse. Vou correr, tá, gente? Pra ver o que vai... Eu não fazia uma abertura de... Então, ficava uma caixinha fechada. E eu acho que esse é o mesmo. Aí, tinha uma hora que ela flutuava. E aí eu tinha que ficar com a câmera, com a possibilidade de que ela ia saltar do chão. Aí ela mexia e eu tinha que ir lá e voltar a gravar. E aí depois eu comecei a fazer um buraco na própria... antes de pôr água. E aí isso fez ela ter peso e desmanchar mais rápido também, porque tinha água dentro e fora das paredes. Quando tinha água só do lado de fora, a água tinha que ir corroendo. Aí como ficava os dois lados úmidos, ela tinha a argila perde força, assim. Mas assim, é um trabalho difícil, porque você tem que carregar aquário, tirar uma quantidade de água, aí enche o aquário, aí limpa o pano, não sei o quê, aí faz a luz ficar igual. Foi... Você buscou esse trabalho, assim, você teve alguma referência? Alguma referência teórica para você trabalhar com essas questões? Porque eu trabalho meio etnográfico, né? De estudo da casa, da memória, né? Tem algum autor, alguma coisa, alguma pesquisa? Quer dizer, eu nunca tinha visto nada parecido, né? Dessa técnica que você está usando. Não, eu acho, assim... Eu não li nada, assim, vai meio pela intuição, mas as pessoas vão trazendo pra gente também. Então, não sei se vocês conhecem, mas o Gaston Bachelard, ele tem um livro que se chama Poética do Espaço. Sim. E aí ele vai falar dos cômodos da casa, do sótão, do não lugar. Eu li há muito tempo atrás, em 2012.
Não lembro, mas assim, sempre que as pessoas vão conversar comigo, elas falam assim, você leu Bachelard, a Poética do Espaço? Então, assim, eu acho que é uma referência muito... que as pessoas fazem uma leitura a partir dele. Eu tenho uma amiga que é psicanalista, e por causa dessa última exposição que chamava Tudo é Casa, Casca, Escaça ou Caso Corpo, o conjunto dos trabalhos, ela falou assim que o Lacan vai dizer sobre um corpo que ele é marcado assim como um espaço. E aí é um corpo que goza, e aí ele é marcado pelo gozo, assim. Aí o gozo não é só prazer, né? O gozo é um monte de coisa. Eu acho que, assim, quando eu tento entender o meu próprio corpo como um lugar, vai para esse lugar da experimentação mesmo, assim. Como que eu me lido com essa superfície e como que eu vou lidar com essa outra superfície que é exterior, assim. Então, vou abrir aqui um desenho. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz relacionando casa e corpo. Eu fiz uma... Ai! Peraí que eu... Quase que eu mando excluir. Eu fiz uma residência quando eu tinha entrado na graduação. Estava saindo de um curso de formação em vídeo, tinha nem 6 meses que eu estava entrando na graduação. Aí abri um edital para uma residência aqui em Belo Horizonte, que se chamava Memória da Casa de Dentro e de Fora. E aí... Não tem um referencial teórico, assim, mas essa experiência me marcou muito. E aí eu entendo que esse trabalho dispara... Eu já tinha feito outras coisas, eu fazia parte de um coletivo de intervenção urbana, e aí a interferência no espaço, lidar com a cidade. Então, de alguma forma, o espaço está muito presente. Só que aí, quando eu produzo essa imagem, que é uma imagem do meu corpo, assim, entre aspas, minha relação com a casa que eu habito, abre um campo de possibilidades. E aí, eu acho que vai muito pela experimentação, assim, se eu trabalho com cerâmica, com vídeo, com gravura, tem um pouco, eu percebo que, assim, que tipo de matéria vai melhor abrir questões para outras coisas virem. Porque, assim, é um desenho de 3 camadas. Tem um papel com os verbos, um papel com os desenhos, um papel com o corpo. Não tá tudo muito... Não é uma coisa só. Aí depois são... Deixa eu abrir aqui. Uma coisa muito interessante do trabalho, que assim, né, as meninas também, que na verdade, assim, quer dizer, está tudo muito relacionado, né, o conceito dela está relacionado ao espaço, ao corpo, e essa memória que você traz. Então, por exemplo, né, você colocando hoje, né, uma obra dessa, você falou lá na Vale, muitas pessoas têm outras ideias, né, de acordo com o seu imaginário, mas no fundo, você não tem sobra relacionando nem com a barragem, nem com a questão, mas ela vem de uma vivência tua da memória mesmo, das casas, que muito antes disso. E isso que é interessante quando a gente fala, quando a gente está estudando um artista, tá? Só porque, na verdade, quer dizer, ela tem um valor muito mais simbólico dela, né? Não o valor sociológico
atribuído ao trabalho. Muitas vezes um curador, quando vai fazer um texto, imediatamente fala, nossa, se não conversou com o artista, vai falar exatamente isso, né? Nossa, relação, ou porque chamaram pela relação que a casa está relacionada, né, a uma questão social, e não, né? A gente Sim. vê que pelo discurso dela, não é nada disso, e isso é super importante. Teve na exposição, na abertura, pessoas que não são relacionadas a mim, que choraram, assim. Então, não é um amigo meu que ficou sensível, Não, é uma pessoa que eu desconheço, que a imagem foi potente para ela, assim. E aí acessa o que eu acho assim, a montagem dessa exposição foi toda pensada na escala do meu corpo. Então, a altura, eu falei, é a altura da minha cintura. A altura do olho é a altura do meu olho. A gente foi muito por aí. Só que também tem assim, como que isso vai deixar de ser eu para poder chegar ao outro. Não é para fazer a leitura por cima da minha. Exatamente. Não, e que é uma relação super complexa, né? E aí eu acho que essa coisa da escala é isso, assim, as crianças ficavam brincando de entrar na casa. Se fosse uma casinha assim, não ia ter esse jogo de corpo. E eu acho que é um trabalho que é pressional, o sistema sensível mesmo. Então é uma sala escura. Não poderia ser o tamanho que eu estava pensando na escala maior, exatamente. Não tem escala. Olha como isso é importante. Isso muda totalmente o significado da obra. Né? Se alguém for montar um pouco, né, uma escala que não é da escala, é como se o teu trabalho ele fosse ter uma nova significação. Tá, gente? Isso é instalação de arte. É importância. A gente... Então, assim, sobre esse trabalho na montagem, o curador tinha pensado dele começar numa altura assim. E aí eu falei, não, é no chão. Encosta o chão da casa no chão. Porque se ele começa aqui, ele vira quadro. Ele não é um trabalho do metade da parede. Eu falei, não, encosta no chão. Porque é isso. Então, assim, se começa no chão, a casa ganha tamanho e as pessoas vão entrar. Agora, se tem um degrau, ninguém vai entrar. Eu acho que não altera o conceito, mas altera a relação que as pessoas têm. Eu coloquei elas pregadas direto na parede, porque é feito em monotipia, não sei se vocês conhecem, que é um tipo de impressão. E aí, eu não... Por exemplo, esse do corpo que eu mostrei aqui é em cima de... Então, tem até isso, assim, é um papel vegetal, com a umidade ele fica... Ele vai dando as barrigas, assim, né? E aí eu era de uma galeria e ele valia menos por causa disso, porque era um papel vegetal. Porque ele ia se deteriorar mais rápido. Nesse trabalho eu não coloco talco. Nos pote de ouro eu joguei talco, porque cria uma textura com a tinta. Então vira grão, como se fosse o grão do grafite. Então eu não coloquei moldura, porque eu gostaria que as pessoas vissem o grão ali, a matéria do papel com a tinta. Não dá para ver o pozinho branco mais, mas a tinta cria uma textura. Eu acho que se eles emoldurarem, as pessoas vão perder isso, mas não perde o conceito, perde uma relação com o material. Então, o conceito é que eu estava desenhando pote incessantemente e eu tenho uma atração muito grande pela cor amarela. E aí, esse tipo de pigmento dessa tinta específica, não chega a ser dourado, mas não é um amarelo. Então, ela tem uma cor que
eu realmente gosto. E eu fui testar, brincar fazendo os outros tamanhos para criar o pote sair do papel, não ficar chapado. Então eu usei o talco para não ser um desenho que está completamente pregado. Então o desenho salta. E tem uma história da infância assim, que no fundo do arco-íris tem um pote de ouro. Só que o pote que eu desenho, ele não está cheio, ele não está vazio, ele não é completo, ele também não está quebrado. Então eu acho que joga para esse lugar assim, o que você espera encontrar, sabe? Tem um atravessamento aí entre o dentro e o fora, desse corpo que pode conter alguma coisa. E aí, assim, o nome é por causa dessa imagem do arco-íris, que a gente fica lá, assim, no final do arco-íris você vai ter alguma coisa que é muito boa, mas aí você chega lá, tem um pote, você não sabe o que é dentro, o que é fora. É por aí, assim, um jogo de metáfora, eu acho. No sentido do que eu quero tornar legível? Eu acho que é uma relação com a matéria mesmo. Eu acho que por transitar por diferentes materiais, eu acho que a matéria me suscita a fazer com que as pessoas acessem a elas também. Então, se nos potes de ouro, por exemplo, eu quero que as pessoas vejam o grão, essa textura, por que o desenho salta, não está lá no desenho chapado, e no outro tem um papel de 3 metros de comprimento, só que o desenho deve ter 20. Então, tem uma coisa aí sobre a natureza do desenho. E aí eu entendo que eu estou acionando a pessoa para esse lugar. E aí na cerâmica é uma coisa do corpo, tipo a mão, de encostar, de passar por entre. Eu acho que é uma relação com a matéria mesmo. Como eu penso, eu fiz 2 exposições individuais. Uma foi em 2014, e aí eu convidei uma professora da Guinhar, eu não tinha aula com ela, mas ela tinha gostado muito de um trabalho que ela viu numa exposição interna. E aí eu que decidi quais trabalhos iriam, como é que eles seriam expostos. Eu chamei ela para a gente ter uma conversa de texto, assim, uma interlocução teórica mesmo. Aí, a Raquel, acho que foi não foi a primeira pessoa, porque eu fiz um curso de audiovisual quando eu estava no ensino médio, e a gente tinha momentos de orientação. No final do curso eu tinha que produzir um vídeo, então nessa fase eu tive pessoas com quem eu troquei bastante. Só que aí assim, a Raquel, ela é professora aqui, a Raquel Cecília. A gente estabeleceu uma relação muito próxima de pensar o fazer mesmo. Hoje eu escolhi ela para ser minha orientadora no mestrado também, assim, porque a gente consegue ter uma relação de liberdade de apontar coisas para outra, e eu acho que isso é uma colaboração frutífera, assim. Com o Júlio, então assim, numa primeira exposição individual, eu falei assim, olha, esse trabalho eu estou pensando assim, eu estou querendo colocar naquela parede, não sei o quê. Ela foi na minha casa, viu os trabalhos sendo construídos, teve trabalho que não tinha nada, e aí eu fui lá e mostrei para ela assim, ó, é esse papel, tá em branco, mas é esse papel, vai por isso, isso e isso. E com o Júlio,
eu cheguei com os trabalhos prontos dentro da galeria. A gente conversou bastante antes. E foi a segunda sala, porque teve uma sala só de vídeo, e a outra sala a gente decidiu... Ele queria fazer como se fosse uma retrospectiva. E eu falei, eu sou muito nova, tenho 26 anos para fazer uma retrospectiva. Assim. Vamos botar trabalho novo. Então, o desenho de 3 metros, a ideia existia há muito tempo, mas eu só fui fazer porque tinha uma parede para ter um desenho de 3 metros. Não tinha muito sentido eu ficar lá abrindo rolos de papel para não ter aonde pôr isso. E foi muito diferente a conversa, que assim, veio muito nesse lugar assim, ó, tem o Bachelard, tem não sei quem, por onde você pensa isso, vou chamar outra pessoa para conversar com você, ver tal e tal artista. E a conversa tem uma outra natureza sem ser do processo. Mesmo que a gente lidava com o processo de uma exposição, era uma coisa de tentar, assim, dentro de, eu elaborando a exposição, né, assim, como que eu vou criar um link entre um trabalho, um díptico, com os potes de ouro, que aí já é outra natureza. Aí ele conseguiu fazer assim, olha, você está falando de corpo? Eu vejo aqui, é o que ele vê, um corpo antropomórfico, assim, é Qual que é o termo que ele usa? Aí são umas outras leituras que não eram a minha leitura. Então, aí tem uma sequência de casas que eu falei que eu achava que era possível. Ele, é memória da sua casa? É a mesma casa que está no vídeo? É e não é, assim, não tem uma intenção minha de ser um igual ao outro. E aí ele vai construindo um sentido, que eu acho que é parecido com o desmanche, assim, tá falando da casa de todo mundo, mas também tá falando da minha. Então, eu vejo como uma metáfora entre o dentro e fora, ele vê como corpo. E aí vai quebrando uma certa ingenuidade de quem cria o trabalho. E aí eu acho que um outro tirando o curador, assim, eu aciono muito os meus amigos quando eu estou fazendo trabalho. Então, a primeira vez que eu gravei Desmanche, num desses vídeos com terracota, fundo branco, eu mandei para um amigo arquiteto. E eu falei assim, Tandy, veja isso, eu acho que é um trabalho. Não era trabalho para mim ainda. Eu falei assim, eu acho que é. Aí eu mandei um e-mail enorme falando de tudo que eu achava que era possível, já falando assim, olha, vai falar de Mariana, vai falar disso, 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 mas não é sobre isso, é sobre a minha memória. Então, assim, eu sei, mas vamos... E aí, eu e o Tandy, a gente trocou muitos e-mails falando dessa relação da casa. E aí, num dos e-mails, ele me fala isso, assim, me manda isso para mim, falando assim, ó, tudo é casa, casca, escasa, ocaso, corpo, em você. E aí, a gente falando com o Júlio assim, olha, eu não quero que a exposição se chame Desmanche, porque era o trabalho que eu tinha escrito. Se a gente vai ter 2 salas, eu acho que tem que ter outro nome que vai dar conta de todos os outros trabalhos. Aí a gente ficou lá maturando e tal. Aí eu falei, é a fala do Tandy. Assim, se tem uma casca que é de abacate, se eu estou falando de escassez de memória, se eu estou falando... Aí eu aproprio de uma fala de um interlocutor para assumir um outro lugar. E depois que precisou de spot de luz, um monte de coisa, aí vieram os amigos do vídeo, me emprestar equipamento. As peças são queimadas em Anagama, que é um forno que tem várias câmeras. Aí foi uma amiga que levou para uma... Falou assim, Luísa, vamos testar nesse lugar aqui e tal. Aí eu fui lá e dei umas peças para ela levou para casa de uma amiga da amiga que tinha um forno na Anagama. Então, eu vou contando dos processos porque acionando quem eu acho que tem um conhecimento que vai me cutucar, assim, além de confortar,
porque eu acho que faz a gente o trabalho andar. E o Tandy, eu sei que quando eu estou angustiada, eu vou nele porque ele vai me confortar. Aí a Jéssica, quando eu preciso de uma coisa técnica de cerâmica, aí ela vai me dar uma porrada. Aí o outro vai não sei o quê. Já tem umas pessoas assim, mas eles são acionados constantemente. Que eu acho que é na fala para o outro também que as coisas vão sendo elaboradas. Eu acho que depende do que eu quero com o trabalho. Então, por exemplo, no trabalho lá de chás, que são 200 e tantos cartões, eu sei que daqui a alguns anos não vai ser mais essa imagem. Que pode mofar, que pode acontecer um monte de coisa. Mas não é uma questão para mim, por exemplo, nesse trabalho. Agora, o glosário de órgãos arquitetônicos, ele está na caixa, no fuan, teoricamente era neutro, que não ia deixar dar fungo, não sei o quê. Aí o vidro, debaixo do vidro, já tem umas coisas lá. E aí eu fico pensando assim, esse desenho daqui a pouquinho no papel de arroz não vai existir. Se eu tenho que fazer uma manutenção ou não. Essas questões vêm, mas eu queria que o desenho fosse num papel que desse essa coisa da fragilidade, que dependendo se eu encostasse de um jeito ia amassar ou rasgar, para dizer de um corpo que é frágil. Então tem ele não é precário, mas ele tem uma qualidade da efemeridade aí, mas que eu aciono. E lá na Mutuca, eles recebiam trabalhos. Pararam de receber, mas teve uma época que eu pensei em deixar o Deicentes, que é essas sementes que ficam voando, instalado. Então, o vento ia quebrar, assim, depois ia ter um vestígio. Já me veio essa possibilidade, assim, de ser um trabalho que depois eu não sei o que aconteceria com ele. Eu acho que depende muito da natureza do trabalho e eu não faço nem plano para mim para daqui a 5 anos, eu não faço para os trabalhos também não. O que eu achei importante? Eu acho que um ateliê coletivo em que as pessoas estão afim de discutir trabalho, eu acho que foi o mais frutífero, assim. Na residência, tá lá os residentes, cada um produzindo o seu, mas chega a hora de almoçar, vai fazer almoço junto, no fim do dia vai caminhar, não sei o quê, e aí os trabalhos vão sendo colocados à mesa, assim. E aí lembra de um artista, lembra de um autor, lembra de um poema, de uma situação da vida, e eu acho que isso alimenta o processo de criação. Na Guinhá, a minha turma caminhou muito junto, as pessoas foram saindo do curso, mas o grupo caminhou muito junto. Então, no final dos 4 anos, as pessoas já sabiam o interesse do outro. Então, reconheciam o traço do desenho, reconheciam as cores, o jeito de falar. E aí, as conversas eram muito produtivas. Assim. Eu lembro que eu vi uma chamada de residência para Portugal, e aí eu li o edital e falei assim, não é para mim, é para Priscila. Aí eu mandei para Priscila, ela foi para Portugal. Eu li o negócio e falei assim, é para ela, não tem por que eu ficar aqui.
Ela poderia não ter passado, mas assim, ela passou porque houve uma indicação que eu sabia que tinha a ver com o que ela fazia. Mas eu tive uma disciplina que era de crítica de arte, que era um ateliê de escrita. Então, todos os artistas que participavam do ateliê, eles iam para lá para produzir escritas sobre obras. A gente foi ver uma exposição, aí todo mundo tinha que escrever, cada um apresentou um trabalho, aí a gente tinha que escrever sobre o trabalho do outro. E aí bota você, na hora que você vai apresentar e todo mundo está te vendo, te enchendo de pergunta, a refletir sobre o seu trabalho de outro lugar. E eu acho que essa disciplina foi muito boa, assim, que criou um mecanismo mental de que a escrita também é um ateliê. Então, eu acho que isso foi bom. Um dia choveu e aí entrou água dentro da casa. Aí um desses trabalhos, que é em vegetal, ficou todo enrugado. Os outros estavam... O primeiro estava tudo embalado. Só que aí o primeiro absorveu muita água. Aí um dia eu estava brava, muito puta, de ver aquele trabalho daquele jeito. E aí eu peguei e dobrei ele todo. Ele tá lá em casa dobrado, mas aí eu falo assim, não existe mais. O que eu vou fazer? E é o primeiro trabalho, que é o que eu digo assim, que disparou todo o resto. E gostaria que não tivesse acontecido isso, né? Mas eu não tive coragem de jogar fora, mas na hora eu falei, ah, que merda, não sei mais o que fazer com isso, eu não vou passar ferro na tinta, esse trem vai grudar, não sei o que vai acontecer. E aí, nessa primeira exposição individual que eu fiz, tinha uns livros que eu fiz em tecido e em papel. Eu não acho que deixou de ser obra. A imagem do trabalho diz que é Luísa. E aí eu não quero esse vínculo, assim. Então não deixou de ser trabalho. Eu dei um dos livros para uma amiga que é escritora e tem alguns livros de artista. E o outro eu deixei guardado, assim. Então eu acho que uma obra não deixa de ser obra de arte. Mas aí a gente decide se a gente põe ela em circulação ou não. Não existe registro e... Se você documenta o teu processo. Mas se elas podem ser refeitas? Por quem? Por mim ou por outras pessoas? Que pode ser refeito, mas eu não consigo visualizar que é possível criar a mesma imagem, sabe? Porque tem uma coisa aí que é do registro da memória, não vai chegar na mesma imagem. E mesmo, assim, para ter a maquete e depois para produzir o vídeo, o tempo da água interagir com a argila vai ser outro também. Então, eu fiz esse trabalho junto com a Simona. É um trabalho de coautoria. Eu entendo ele como um trabalho de escultura e ela entende ele como um trabalho site-específico. Porque a gente planejou ele para ser uma instalação na Praça da Estação. Só que ele foi deslocado para dentro do museu por questões técnicas. Era verão e não parava de chover. Os vídeos não ficavam ligados. Então, para o trabalho acontecer, porque ele foi encomendado por uma instituição, os vídeos tinham que estar ligados. Então, ele foi deslocado para dentro do museu.
tem uma história de, assim, do trabalho dar conta de ocupar aquele determinado espaço. Então, se troca de espaço, troca a configuração do trabalho. Ainda não existe uma demanda de que eu crie um roteiro de montagem de trabalho. Porque uma mesa com cavaletes é você esticar a prancha e abrir os cavaletes. Pregar os quadros é pregar os quadros, assim. Então, ainda não existe isso. Só que eu trabalhei numa exposição de que isso foi necessário, assim. E aí eu tive que criar isso, porque o trabalho precisava ser montado e desmontado. No Jardim do Ensino Circular tem um outro trabalho que são aquelas caixas móveis com as televisões dentro. A gente teve que numerar todas as televisões, todas as paredes de cada caixote, porque as alturas e as larguras só se encaixavam porque era um jogo combinatório. Então, nesse trabalho existe isso sim. Aí o trabalho está guardado no galpão lá em Brasília. Não sei qual que é o estado dele, mas assim, na hora a gente desmontou tudo, numerou tudo, colocou fita em tudo, fechou todas as placas, pôs dentro de caixa. E aí ia um papel falando qual que era a caixa, o conjunto, a lateral, a frente, atrás. Tinha a intenção de que o trabalho circulasse. Aí a primeira ideia é que eu fosse montar o trabalho toda vez que ele fosse exposto. Porque a Simona, ela é italiana, estava na Itália. Mas isso não aconteceu, então eu acho que foi o único trabalho, tirando esse que eu trabalhei para outra pessoa, que eu fiz. Mas é um trabalho encomendado. A gente fez com que eles pudessem montar sozinhos, mas há uma intenção de que eu ou a Simona vá juntos supervisionar e fazer um crivo, assim.